clero, dividido, claro, em alto e baixo clero. Você tinha um segundo estado, ou segunda ordem, nobreza, e no terceiro estado, ou terceira ordem, né, vai chamar de estados, né, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, você tinha no terceiro estado o povo. E lá, uma série de classes, você tinha os camponeses, você tinha as massas urbanas, como eu coloquei para vocês, com os sans-culottes, e a burguesia, a classe média ali, com médicos, com funcionários, enfim, e principalmente aquela que vai liderar a Revolução Francesa, que é a burguesia. Ela não tinha influência política, ela tinha muito lucro com o seu comércio, né, com as suas tratativas comerciais, mas não tinha influência política. Aí a coisa começa, e rapaz, quem é que pagava imposto? Praticamente todos os impostos. O terceiro estado. Privilégios feudais, viu? Primeiro estado, segundo estado. Aí a burguesia, peraí, a coisa tem que mudar. Vou utilizar aqui a insatisfação das massas urbanas, os sans-culottes e os camponeses contra todos esses privilégios. Quando eu chegar lá, aí o opressor serei eu, praticamente. Foi isso, né? Vamos lá. 14 de julho. A massa urbana de Paris tomou a Bastilha. Ali representava toda a opressão daquela França semi-feudal, desencadeando profundas mudanças no governo francês. Quem era o rei da época, né? Então, o estopim, coloca aqui, o estopim da Revolução Francesa foi a tomada da Bastilha. Foi a tomada da Bastilha. Só que tem o seguinte, chega aqui. Vocês vão ver isso mais à frente, mas chega aqui. Foi a tomada da Bastilha. Só que aí fica um porém. Isso aqui foi tomado como consenso, né, por muitos, né, foi a tomada da Bastilha e pronto. O início da Revolução. Eu considero o início da Revolução quando membros do terceiro estado não aceitam a votação, vou explicar já, não aceitam a votação sobre a questão do pagamento dos impostos. Você teria a reunião dos estados, né, essa divisão social, primeiro, segundo e terceiro estado, sobre se os dois primeiros deveriam pagar impostos ou não. O clero, que representa o primeiro estado, não. Nobreza, não. Aí vem o terceiro estado, representado principalmente pela burguesia. Sim, eles precisam pagar impostos. Porque a França está em crise. A França tem uma crise na agricultura. Pessoas vivendo em miséria, sem influência política. Aí ficou a votação 2-1. E os privilégios são mantidos. Aí o que, que fazem os membros, os representantes do terceiro estado? Se reúnem em uma Assembleia Nacional, que depois vai se transformar em Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, eles queriam acabar com a monarquia absolutista que tinha na França e agora queriam implantar uma monarquia constitucional, reduzindo os poderes do rei. Veja só. No final do século XVIII, a França era um país agrário, bem atrasada com relação à Inglaterra, viu, gente? A Inglaterra que no século XVIII estava passando pela Revolução Industrial, estruturada no modelo feudal, como eu falei para vocês. Anote tudo isso. Então, como era a França? Olha o contexto francês. Um país agrário, pautado na exportação de produtos primários. Desculpa. Modelo feudal. Meu Deus, essa alergia tá osso. Para a burguesia e parte da nobreza, não eram todos da nobreza realmente que eram contrários a uma transformação, era preciso acabar com o poder absoluto, olha aqui o absolutismo, do rei Luís XVI, cujo reinado teria arruinado a economia francesa. Pronto, gente. Aqui, ó. Aqui apresenta um contexto geral de como era a França no século XVIII, viu? E suas enfermidades sociais, econômicas, a partir de privilégios dados aos dois primeiros estados. E a figura do rei, essa figura absolutista, já não nutria mais simpatia frente à parte da nobreza e principalmente à burguesia. Dito isso, beleza? O contexto aqui mencionado de boa. As insatisfações, principalmente do terceiro estado e parte do primeiro e do segundo, mas vamos pautar só no terceiro.
principalmente as insatisfações do terceiro estado, levaram à Revolução Francesa, pautada em ideais iluministas. Grande liderança da Revolução, burguesia. Massa de manobra ali, servindo para os interesses da burguesia, camponeses e massas urbanas, os sans-culottes. A França semi-feudal, economia pautada no setor agrário. Eles queriam abandonar, queriam limitar os poderes do rei, por isso acabar com a monarquia absolutista, implantar uma monarquia constitucional. Nós temos uma França semi-feudal, modelo feudal. E os privilégios falavam muito sobre isso. Desemprego, fome, miséria, olha só o clima. Olha só o clima. E ainda a França participava de guerras desnecessárias, porque não tinha como financiar o seu exército nessas guerras, como por exemplo a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, levou um prejuízo aos franceses. A participação na guerra contra a Inglaterra para ajudar os Estados Unidos, né, na sua independência também levou um prejuízo econômico à França. Olha só quanta coisa. E aí cada vez mais a população se colocando contrária a Luís XVI. Vamos lá? Próximo. Olha o resuminho básico. Aí você vem para o segundo slide. Causas. Causas. A burguesia exigia maior liberdade econômica para desenvolver a indústria. E a garantia, olha aqui que interessante. Além dessa liberdade econômica, ela exigia direitos políticos. Ela não tinha esse acesso, coisa que você vai encontrar no primeiro e no segundo estado. Bom, preciso de direitos políticos, influências políticas, e eu não tenho. Por isso que você tinha muito a compra de acesso à nobreza, entre aspas. Compra de acesso à nobreza. Você tinha parte da burguesia endinheirada que comprava cartas de enobrecimento. Como assim? Como assim? Era chamada nobreza de toga. Aquela burguesia que comprava para fazer parte da nobreza, para assim ter acesso a vantagens políticas. Você tinha a nobreza cortesã, você tinha a nobreza provincial e tinha essa nobreza de toga, em que burgueses compravam aquelas cartas de enobrecimento para se transformar ali, se transformar entre aspas, para fazer parte das vantagens usufruídas ali pela nobreza. Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Você tem aqui uma causa. Bom, interessante. Principalmente influência política. Era o que eles ansiavam. A burguesia ali ansiava. Crítica à situação econômica, claro, baseada ali no setor agrário, baseada ali na exportação, na venda de produtos voltados ali para a pecuária, para a agricultura. Coisa que estava já mudando lá na Inglaterra, em plena Revolução Industrial. Exigia reformas urgentes e gerava, segundo ponto aqui, uma grave crise política. Ocorreu uma onda de falências, olha só, gente, acompanhada de desempregos, queda de salários, arruinando o comércio nacional. Olha só o momento tenso de declínio que vivia a monarquia francesa, a monarquia absolutista francesa de Luís XVI. Momento tenso. Problemas internos, problemas externos que levavam a um problema no comércio nacional, exigências de uma parte muito importante para a economia francesa, burguesia, querendo mais influência política, além da miséria que só aumentava, do desemprego que só aumentava, crise na agricultura. Olha que momento tenso. O que você deveria fazer enquanto governante? Pressionar ainda mais? Aí vamos lá. Frente a tudo isso, as crises econômicas, olha o terceiro ponto aqui, se juntaram às políticas, com demissão de ministros, que haviam convocado a nobreza e o clero para contribuírem para o pagamento de impostos. Olha aqui, pagamento de impostos para tirar a França dessa situação calamitosa. A Revolução já pedia passagem. O que aconteceu? Olha, o que aconteceu aqui, gente? Principalmente esse ponto. Grave aqui,
Destaca aqui esse ponto. Principalmente, aqui, destaca aqui esse ponto. O que é que diz aqui nesse ponto? Olha, Luís XVI chama seus ministros, demitiu vários, tem Turgot, Calonne, Necker, vários ministros. E praticamente todos diziam a mesma coisa. Olha, os 2 primeiros estados não querem pagar esses impostos, não querem contribuir, mesmo sendo a parte mais rica da sociedade. Mesmo sendo a parte mais rica. E aí? O que é que deve fazer? Pronto, nós temos que convocá-lo e dialogar. Falar da situação da França e exigir que eles paguem impostos. Eles não querem. E ministro após ministro, propondo esse tipo de situação, são demitidos. Até que um deles diz, olha, vamos convocar e aí fazer uma votação. Se fosse por deputados, por representação no parlamento, aí o terceiro estado venceria. Só que não. Foi por representante por estado. Cada estado teria um representante. Então imagina a votação. Primeiro estado e segundo estado querem continuar com os privilégios. Então votam contra o pagamento de impostos por parte dos 2 primeiros estados. E vem o terceiro estado e vota a favor, que eles paguem impostos. Pegou a situação? Vamos lá. Próximo slide. Pressionado pela crise, o rei Luís XVI convoca os estados gerais. Como eu falei, primeiro, segundo e terceiro estado. Quem vai perder? Quem vai perder? O terceiro estado. Vá sentindo o clima. O terceiro estado perde essa votação, como eu coloquei para vocês. Vá sentindo o clima do que está para acontecer. Reunidos no Palácio de Versalhes, o terceiro estado e parte do primeiro estado se separam da Assembleia. Então, gente, claro que não vai ser pauta no concurso, mas vamos lá. Quem mais tinha insatisfação? O terceiro estado. Só que você vai pegar parte, presta atenção, você vai pegar parte do primeiro estado e você vai ter insatisfeitos com o que acontece lá, porque nem todos participam desses privilégios. Você tem o alto clero e o baixo clero. O baixo clero não participa desses privilégios. A mesma coisa você vai encontrar no segundo estado. Porque você tem, apesar de você ser nobre, muitos nobres lá não eram ricos. Não tinham grandes propriedades. Só tinha a peixa lá de nobreza, o chamado sangue azul. Também participaram dessa revolução. Parte do primeiro estado e parte do segundo estado se junta ali ao terceiro estado. Só que, a grosso modo, você vai pegar todo o terceiro estado com liderança da burguesia. Vamos lá? Então, você tem isso aqui. Ó. Já que eles perdem a votação, o que é que eles fazem? Se separam dessa assembleia. E lá formam o que eu falei para vocês? Formam o quê? A gente perdeu. A coisa tá feia na França. Os caras não querem pagar impostos. O que é que eles vão fazer? Se reunir na Assembleia Nacional Constituinte. Lembra que eu falei da Assembleia Nacional Constituinte? É uma consequência disso aqui, ó. Disso aqui. E jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta a Constituição. A partir disso aqui, eu já considero que a Revolução começou. Entendeu a lógica? Entendeu a lógica? Isso aqui antecede o 14 de julho, a tomada da Bastilha. Isso aqui para mim é a Revolução. Os caras estavam preparando uma Constituição. Não vai ser mais monarquia absolutista, não. Nós vamos para a tripartição do poder. Executivo, Legislativo e Judiciário. Acabou, papai. Você não vai concentrar os poderes aqui, não. Junto com sua corja, não. A gente só sai daqui quando há uma Constituição para a França. Eles estavam numa espécie de quadra de tênis, o jogo da pela. Se a gente for aproximar o jogo da pela a um esporte hoje, tênis. Viu? Então, a gente só sai daqui quando estiver pronta a Constituição. Viu? Vamos lá. Voltando, pronto. Pegou todo esse contexto aqui, pronto. Você só vai ter essa Assembleia aqui, você só vai ter a ideia de monarquia constitucional, porque isso aqui aconteceu. Pela insistência dos 2 primeiros estados, dos principais representantes dos 2 primeiros estados, em sua teimosia em não pagar os impostos, para contribuir para que a França saísse da situação calamitosa em que estava. Nessa época, gente,
Nessa época, o que estava acontecendo na França? Algo tenebroso. Os camponeses aproveitaram essa situação de revolta e saíram matando os nobres que os oprimiam. Cortando cabeças, pendurando em diversos lugares. Olha, foi sanguinário, foi sanguinário. Aí vem, em 1789 foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Realmente era só para o homem. Quando você fala hoje, é diferente. Pega todos, né? Homem, mulher, enfim. Naquela época não, era só o homem. Quem tinha privilégios? O homem. Cidadão, o homem. Mulher, não. Apesar das mulheres terem contribuído e muito e de terem redigido, sim, uma declaração de grande esplendor. Vamos lá. E a alergia não tá me deixando de jeito nenhum. Tá difícil. Isso aqui vai servir de modelo, gente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para as outras fases da história mundial. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, que eu já falei para vocês, da igualdade, da fraternidade. Liberté, égalité, fraternité, o pessoal de direito já viu muito isso, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, enfim, você vai ter quarta, quinta, e aí vem o que é mais interessante para vocês. Vamos lá. Além do direito à propriedade. Esse direito à propriedade vai servir a quem? Vai servir a que classe? Burguesia. Tanto é que um dos grandes nomes, um dos grandes teóricos ingleses vai falar sobre isso, né? O direito à propriedade, como direito à vida, né? John Locke. Pronto, anotado isso, vamos para o próximo slide, galera. Nosso próximo slide, vamos lá. Aqui, ó. Constituição. Aí vem a Constituição em 1791. Ainda eles falavam, cadê eu? Opa. Ainda falavam em monarquia constitucional. Ainda falavam da importância do rei na França. O rei está aqui ainda. Você está no jogo, papai. Você está no jogo. Só que ao mesmo tempo, olha o que estava acontecendo para acabar com a França, para acabar com essa revolução. Nações como a Prússia, que era uma região da Alemanha, a principal articuladora do processo de unificação da Alemanha, a Prússia, era contrária. Você tinha a Rússia, você tinha a Áustria, a própria Inglaterra também, apesar de não ser absolutista, querendo acabar com essa revolução. As outras nações, Rússia, a Áustria, por exemplo, eram absolutistas e queriam evitar que esse tipo de situação chegasse ao seu território. Por isso, começaram a causar problemas para a revolução. Então, a revolução precisou formar um exército para lutar contra essas nações, viu? Contra as chamadas coligações contra a Revolução Francesa, viu? Vamos lá. Então, eles falavam o seguinte: rei, você vai continuar aqui, papai, viu? Você vai continuar aqui, mas olha o que vai acontecer. Lembrando que quem estava liderando aqui, quem estava liderando? A burguesia, O governo foi transformado em monarquia constitucional. Então você abandona ali o absolutismo. Vai pro beleléu. Certo? Absolutismo pro beleléu. O poder executivo caberia ao rei. Olha, poder executivo. Quando você fala de tripartição do poder é algo iluminista, tripartição do poder. Vem lá com Montesquieu. Tripartição do poder. Opa, beleza, já entendi. Limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. E, claro, nós teremos o judiciário também, limitando. Vai imaginando na cabeça de um absolutista, de Luís XVI, essa ideia aí que estão tentando impor a ele de diminuição de poderes. Viu? Pronto, beleza. Fim do absolutismo. Aí eu acho que Luís XVI olhava assim, né? Já não gostei. 2. O poder executivo caberia ao rei. Beleza. Somente a lei limitado pelo legislativo. Quem formaria o legislativo, se não a burguesia e parte da nobreza? Já não gostou também. Voto. O voto não teria caráter universal. Não.
universal. Só seria eleitor quem tivesse renda mínima, ou seja, voto censitário. Aqui já ficou um negócio bem... Ih, rapaz, olha privilégios dentro de uma revolução que combatia privilégios. Né? Então, o voto censitário dependia muito da sua renda. Então, somente as pessoas mais ricas poderiam participar do processo de eleição. E a coisa já não tá legal, né? Mas vamos lá. A burguesia comandando a coisa. 4. Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Pronto. Então acabaram com os privilégios ali. Pronto. A igreja, praticamente os seus membros, se tornaram funcionários do Estado. Né? Funcionários do Estado. 5. Confirmou-se a abolição da servidão. Coisa ainda feudal, gente. Feudal. E a nacionalização dos bens eclesiásticos. Opa! A Igreja Católica era uma das grandes proprietárias de terras naquela época. Então o Estado vem e disse, opa, para acabar com essa situação, nós vamos aí pegar bens da Igreja Católica para acabar com esse declínio econômico que nós estamos vivendo. Só que aí manteve-se a escravidão nas colônias. Isso com essa Constituição. Em uma outra fase, já sob o domínio dos jacobinos, você vai ter o fim da escravidão nas colônias, mas essa Constituição ainda manteve a escravidão nas colônias. Era uma revolução, e a partir dessa Constituição, um pouco limitada em diversos aspectos. Isso aqui no meu entendimento, mas deixa isso anotado aqui. Principalmente, a instalação de uma monarquia constitucional, o caráter não universal das eleições, a diminuição do poder do rei a partir da monarquia constitucional, viu? O fim dos privilégios, das antigas ordens sociais, são pontos importantes sobre essa Constituição. Vamos lá, próximo. É muita coisa para anotar, diga aí. Muita coisa, galera, muita coisa. No próximo bloco a gente finaliza respondendo questões. Vamos lá. Surgem dois partidos, os girondinos e os jacobinos. Girondinos e jacobinos. Aqui você tem a alta burguesia, muito mais conservadora, Ficava ali no parlamento, né? Posições moderadas, conservadoras. Defendiam menos radicalização, contrários à radicalização da Revolução Francesa. Beleza. Ficava ali em que parte? E aí vem a direita do parlamento. Entendi. Aí vem os jacobinos mais radicais, né? Representantes da média, da pequena burguesia. Constituía o partido mais radical, sob a liderança, queriam mudanças mais profundas, sob a liderança de Maximilien Robespierre, o grande nome aqui, muito profundo conhecedor do direito. Os jacobinos, uma parte ali do parlamento, ali a parte esquerda do parlamento. E aí você vai poder explicar muito essa questão da direita e da esquerda hoje na política mundial. Temos só essa dicotomia. Opa, deixa eu apagar isso aqui, não sei porquê. Marca texto aqui, rapaz. É borracha, rapaz, é borracha. Pronto, vamos lá. Pronto, dito isso, surgem esses dois partidos para representar agora uma nova divisão. Vai ter uma divisão revolucionária na França, ali final do século XVIII. Nesse último ponto diz assim, foi assim instalada a ditadura jacobina. Você vai ter uma fase que vai ser ali liderada pelos jacobinos. E aqui questão de concurso público, viu? Na fase da Convenção Nacional, no chamado Golpe da Montanha. Preste atenção. É uma revolução bem complicadinha em suas fases. Todo o contexto. Você entendeu o contexto da Revolução Francesa? Era positivo? Não. Pautado no setor agrário. Aqui o bloco Revolução Francesa. O rei Luís XVI foi morto na guilhotina, né? Acusado de traição. Ele conspirou para acabar com a Revolução, ali mandando cartas para austríacos. Ingleses também receberam cartas.
fácil, fartura, né? Tem até um filme sobre ela, foi guilhotinada. Essa fase entre 1793 e 1794, chamada de fase do terror. Como eu falei, a fase do terror durante o Jacobino, sim, tudo bem, professor, não foi só durante, é a mais conhecida, não foi só durante a fase jacobina. Nós vamos ter também uma fase de terror, a terror branco, chamada terror branco, na fase conhecida como a fase dos girondinos, controlada só pelos girondinos. Nessa fase, o que faziam os jacobinos? Uma perseguição total a pessoas, a franceses ligados aos girondinos, beleza? Aqueles que eram denunciados. Praticamente nem tinha julgamento, essa que era a verdade. O cara era acusado e já era considerado um traidor. Uma loucura. Danton, Hebert, que eram líderes, né, dos jacobinos, foram mortos. Nessa fase tida como louca, insana. Vamos lá. A lei dos suspeitos aprovava prisão e morte cruel dos antirrevolucionários. Até o cara nem era, mas queria só fazer uma ponta. Isso aqui eu não considero para ir traidor. O cara já era preso e morto. Na criação da lei dos suspeitos, viu? Uma outra lei, lembra da lei do preço máximo, né? Que você não poderia aumentar determinado preço de produto durante um certo tempo. Congelamento dos preços, principalmente de produtos básicos. Aí vem o seguinte, olha. Peraí. Se com o golpe da montanha os jacobinos chegam ao poder, aos girondinos não dá para aguentar mais essa fase, não. A coisa tem que mudar. Aí você tem um golpe dentro do golpe. O jacobino chegou ao poder, não é? Com o golpe da montanha. Aí vem os girondinos e arquitetam um golpe para tirar os jacobinos do poder. Os girondinos arquitetam um golpe para tirar os jacobinos do poder. Que golpe foi esse? O golpe do nono termidor. Lembrando que o calendário francês era diferente na época da Revolução, né? Após ser detido, Robespierre foi executado na ocasião que ficou conhecida como golpe termidor. Aqui marcando a ascensão dos girondinos. Ascensão dos girondinos. Beleza? Pronto. Vamos lá, vamos continuar. Beleza? É muita coisa para anotar, hein? Muita coisa para anotar. Você vê, gente, que eu não vou pegar as várias revoluções europeias voltadas ali de cunho liberal para colocar para vocês. Eu estou pegando a principal, aquela que chama a atenção da banca CESP. Viu? Vamos lá? Eu peguei 3 questões da banca CESP sobre Revolução Francesa para a gente dar uma analisada. Vamos lá. Olha mais aqui. Ó. Olha mais aqui. A fase do diretório. Quando... Me coloque de novo. Pronto, eu aqui. Estou em cima de algum texto? Não? Bom, beleza. Quando os girondinos chegam ao poder, eles revertem tudo aquilo que os jacobinos fizeram. Peraí, acabaram com a escravidão nas colônias? Volta. Voto universal? Não, voto censitário. Uma série de transformações dentro daquilo que a França já era uma república. Com a morte de Luís XVI, você já pode considerar não a monarquia, mas a República Francesa. Você já tem uma república, agora sob o domínio dos girondinos. Olha aqui o que diz a primeira. A fase do diretório, você vai ter uma fase dentro daquela fase controlada pelos girondinos, que é a fase do diretório. 5 membros no poder francês, para melhor organizar a revolução, não é? Se caracteriza pela ascensão da alta burguesia. Lembrando que girondinos, alta, e jacobinos, média e pequena burguesia. Os girondinos chegam ao poder. Recebe este nome porque eram 5 diretores que governavam a França neste momento. Então, todas as medidas de caráter popular que você vai ter durante o determinismo jacobino, durante a liderança jacobina da Revolução, deixarão de prevalecer durante a fase do diretório, durante o domínio dos girondinos. Gente, é muita coisa. Eu sei do outro lado aí, você deve dizer, rapaz, é muita coisa, bicho. É muita coisa. Só que durante as questões,
eu vou pontuar para vocês aquilo que mais chama atenção na banca. Mas, por enquanto, vá tomando nota, viu? Inimigos dos jacobinos. Inimigos dos jacobinos, no caso os girondinos, seu primeiro ato é revogar, como eu falei para vocês, revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. Então, todas as medidas tomadas pelos jacobinos, principalmente depois do golpe da montanha, serão desfeitas com o diretório, serão desfeitas depois do golpe do nono termidor, depois que os girondinos chegam ao poder, né? Aí tem, durante esse momento, uma manifestação bem interessante, né? Muitos historiadores dizem que essa manifestação aqui, a conspiração dos iguais, liderada por Graco Babeuf, é tida como socialista. Falava muito de igualdade, tanto em sentido econômico, político, enfim, muito complicado, né? O econômico. Se fosse mais no sentido político, de direitos, enfim, até ia, né? Só que não foi aceita de modo algum essa conspiração de igualdades, né? Por isso chamada de conspiração dos iguais, tida como de tendência socialista. Sim, lembrando que nós vamos falar muito de socialismo e comunismo apenas no século XIX, viu? Foi tida como radical. Essa conspiração aqui foi tida como radical. Vamos lá. Passando aqui, galera. Passando aqui. Vamos lá. Agora, para não cobrir aqui o texto. Pronto. Para não cobrir o texto. Nosso último slide aqui, antes da resolução de questões. Então, você imagina aqui. Depois de tanta coisa que a gente falou sobre a Revolução Francesa, nós precisamos passar um tempo maior nas nossas questões. É isso? Pois é, pois é. Meu nariz, me deixa em paz, meu filho, me deixa em paz. Vamos lá. Vários países europeus, olha como eu falei para vocês, olha como eu falei para vocês, me coloque de novo, olha como eu falei para vocês. Você tinha algumas nações que eram contrárias aos ideais da Revolução Francesa. Então queriam acabar com essa revolução a todo custo. Por isso que algumas nações atendiam aos reclames daquilo que era escrito pelo rei Luís XVI. O rei Luís XVI tentou até escapar da prisão, chegar até uma outra nação, uma aliada, sua aliada, né? Mas aí foi descoberto e levado à prisão e acabou morrendo, né? Sendo morto, aliás. Então, nações aqui como a Inglaterra ela tinha suas especificidades, tinha os seus porquês de não incentivar a Revolução Francesa. Ela liderava aquelas nações que eram favoráveis a determinadas liberdades, só que isso não era interessante para ela, essa revolução não era interessante para ela. Inclusive para o Império Austríaco, o Império Russo. Olha o que diz aqui. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França, né? A fim de conter os ideais revolucionários. Né? Sempre tem isso. Então, se cair na sua prova, em meio à Revolução Francesa, você tinha nações formando as chamadas coligações contrárias aos ideais revolucionários franceses. Correto? Mas também essas nações, eu vou colocar só o Império Austríaco aqui, o russo também entra, essas nações utilizavam ideias iluministas em seu território. Aí entra um assunto chamado de déspotas esclarecidos, os tiranos, né, que queriam, ao mesmo tempo, ideias libertárias, ali com o liberalismo, enfim, em meio a uma política absolutista. Bem contraditório, não é? Vamos lá. Por fim, a própria nobreza e a família real, no exílio, buscavam organizar-se para restaurar o trono. Então você tinha a família real conspirando contra a Revolução. Ô Luís XVI, vai acabar o absolutismo aqui. Vai acabar. Vai acabar. Mas vai ter uma Constituição. Você continuará sendo o centro das atenções. Só que com limitação de poderes. Quem mais vai ter poder aqui é o parlamento. Um parlamento formado ali por deputados, enfim, formado ali por burgueses e nobres. Principalmente por nobreses. Desculpa, principalmente por burgueses. E aí? Não. Assim não dá. Ou é tudo ou é nada. E acabou tendo nada, né? Vamos lá. Diante desta situação, o diretório recorre ao exército,
na figura do jovem brilhante general Napoleão. A coisa estava ficando cada vez mais complicada, essas nações estavam cada vez mais próximas. Só que, quem conseguia derrotar essas nações e manter viva a chama do ideal revolucionário? Napoleão Bonaparte, um jovem militar, na época tinha uns 24 anos de idade, e conseguia conter, como diz aqui, os ânimos dos inimigos. Ingleses, austríacos, russos, a Prússia também. Quem convoca Napoleão? Quem fortalece o exército para manter viva a revolução? A alta burguesia. Então, a tríade de apoio aí, no finalzinho da Revolução, e a ascensão de Napoleão será o exército, os camponeses, porque Napoleão, quando chega ao poder, ele começa a atender algumas reivindicações de camponeses, e a própria burguesia. Exército, camponeses e a própria burguesia. Você já vai dando uma toada diferente para a Revolução, porque agora quem vai centralizar o poder no finalzinho dessa Revolução é Napoleão Bonaparte, que agora ele começa a ficar cada vez mais popular. E aí diz, ó, sabendo que é popular, sabendo que já tem grande parte do poder em suas mãos, vem aqui a última parte. Desta maneira, Napoleão Bonaparte dá um golpe. É um golpe. 18 Brumário. Mais aqui um mês do calendário francês, Brumário. Onde está o consulado? Primeiro começa com o consulado e depois vem com o império. Um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. E aí começa uma fase que não está clara no edital. O edital fala muito de revoluções contundentes na história da Europa. E essa daqui é a revolução. É a mais lembrada dentre várias revoluções. Se eu fosse colocar todas as revoluções europeias que mais chamaram a atenção, no final do século XVIII e todo o século XIX, a gente não saía daqui só falando de Revolução Europeia. Mas entre essa daqui. Novamente, gente. Revolução Francesa, século XVIII. Situação, contexto da França. Semi-feudal. Então você tem características feudais nessa França do século XVIII. Você tem uma sociedade permeada por desemprego, miséria, fome. Principalmente as classes mais baixas, camponeses, os sans-culottes também, que serviram muito à Revolução, massa urbana, trabalhadores urbanos. Uma desigualdade social como nunca antes visto. Você tem o primeiro, segundo e terceiro estado. Uma divisão que remonta ao feudalismo. Com privilégios para o primeiro e para o segundo estado. No terceiro, você tinha a burguesia lá, camponeses, enfim, classe média, e era desprivilegiada. Todo o imposto recaía, todos os impostos recaíam sobre o terceiro estado. Uma França cada vez mais em declínio econômico, participando de guerras que não interessavam tanto. A Guerra dos 7 Anos, uma disputa lá pela América do Norte, especificamente Canadá, no que hoje é o Canadá. Você tem uma participação muito gigantesca ali, no sentido econômico também, da França, para apoiar a independência dos Estados Unidos. Uma economia pautada no setor agrário. Já estava em crise também a agricultura. Então, para melhorar a situação, a burguesia também querendo influência política, nem ligando tanto assim para as reivindicações de camponeses e da massa trabalhadora urbana, nem ligando tanto. Ela pega, também insufla essa galera aí para pressionar o rei Luís XVI, monarquia absolutista, para convocar os estados. Ele convoca ali ministros, que são demitidos, um após outro, claro, que falavam o seguinte, para a gente resolver essa situação econômica, é preciso que os outros estados paguem impostos também. Vamos fazer uma votação, convocação dos estados gerais, coisa que não acontecia há muito tempo. Os dois primeiros estados votam juntos, contrários a esse pagamento de impostos. Aí vem o terceiro estado vota a favor. Não satisfeito, peraí. Sabe qual é a consequência disso? Nós vamos nos reunir numa Assembleia Nacional Constituinte. A gente só sai ali daquela sala quando nós criarmos uma Constituição para uma monarquia constitucional. Vamos limitar os poderes dos reis. Já a França já está sendo quase que invadida por algumas nações contrárias aos ideais revolucionários.
Eu já citei para vocês. Eles formam uma Constituição. O rei trabalha enviando cartas ali, conspirando contra os revolucionários. Tenta fugir, é descoberto, é guilhotinado, junto com sua esposa, Maria Antonieta. A França, então, passa por uma outra fase da República. Nós vamos ter a formação de uma República. Com a Constituição, nós vamos ter a Declaração dos Direitos do Homem, realmente para o homem, para o cidadão, excluindo lá as mulheres, que elas apresentaram muita participação, foram fundamentais, eu diria eu, para o processo da Revolução, que tem como estopim, isso, a tomada da Bastilha, a fortaleza, a prisão, tida ali como símbolo de opressão, cai. Mas lembrando que, também, no meu entender, a Revolução já começa com a Constituição, com a elaboração da Constituição. Mas para concurso público, o estopim da Revolução é a tomada da Bastilha, fortaleza, a prisão, que é tida como símbolo de opressão. Você começa uma fase, a Convenção Nacional, sob a liderança tanto de jacobinos como de girondinos. Acaba depois de um golpe criado ali pelos jacobinos. Aí começa um golpe chamado de Golpe da Montanha, em que os jacobinos vão alterando a Constituição. Lá você tem o fim da escravidão nas colônias. Lá você tem o fim também do voto censitário, agora é o voto universal. Você tem a criação do Tribunal Revolucionário. Você tem uma fase do terror. Você tem a lei do preço máximo, o congelamento de preços. Isso vai prejudicar muito a alta burguesia, por exemplo. Né? A burguesia não vai gostar tanto assim. Depois você vai ter um golpe. Um golpe do nono termidor. Um golpe que leva os girondinos ao poder. E eles vão desfazer todas as medidas que os jacobinos tomaram quando estiveram no poder. Nós vamos ter um terror branco. Agora, já que os jacobinos perseguiram durante sua fase os girondinos, agora são os girondinos que vão perseguir os jacobinos. Muitas lideranças jacobinas foram mortas, foram executadas durante o período do terror, na fase do próprio domínio jacobino, como Robespierre, Danton, Hebert, líderes jacobinos que serão mortos. Né? Na fase dos girondinos, nós vamos ter a formação do diretório, 5 membros que estarão no poder para melhor gerir a situação. A situação nas fronteiras começa a ficar cada vez mais, a situação começa a ficar cada vez mais complicada, com a Inglaterra, leis fazendo presente, o Império Austríaco, Rússia. Um jovem general vem para tentar acabar com a coisa toda e começa a sentir que o poder cada vez mais em suas mãos. Então ele vai centralizar os poderes, Napoleão Bonaparte. E começa uma nova fase da história francesa, que era a Era Napoleônica, começando com o consulado e depois com o Império, com Napoleão Bonaparte sendo chamado de Napoleão I. Viu, gente? Esse é o resumo da Revolução Francesa, sem aprofundamentos, porque se eu fosse passar aqui um bom tempo para falar de Revolução Francesa, demoraria muito, mas muito mais tempo. Nós vamos responder algumas questões aqui e eu vou pontuar aquilo que mais